Bom, estamos aí gravando. Eu, esse texto, talvez o nosso esvaziamento aqui tenha a ver com o texto, que é um texto que não é simples, né? É um texto que tem uma certa dificuldade. Eu recomendei para vocês na vez passada, eu vou recomendar de novo, que vocês façam uma leitura casada desse texto, da Corpos que Importam, com um outro texto que é muito mais interessante, não sei se é menos difícil, mas é mais dinâmico, é melhor de ler, que é A Vida Psíquica do Poder. Tá? É muito bom, Vida Psíquica do Poder. Esse aqui é um texto mais denso, mais difícil. Mas, enfim, para a gente terminar essa introdução, se der para terminar hoje, ótimo, se não, a gente continua na próxima vez. Mas, para terminar, eu vou aqui colocar algumas questões, o pessoal do online aí, que está em maior número, fiquem à vontade para também colocar as questões. Vocês também fiquem à vontade para colocar. Tudo bem para vocês? E cadê o café? Tem café? E não tem café para mim, não? Só tem para ti? Estou brincando. Bom, eu fui autorizado a não usar máscara, então. São Paulo ninguém usa mais, né? Então. É. Bom, então eu vou colocar as questões assim, mais gerais dessa introdução para ver se a gente arremata, tá? E vocês fiquem à vontade para a gente parar e conversar um pouco, tá? Primeira questão que eu acho que é o que a Bátila está propondo é que a materialidade do corpo é construída, é a ideia geral, né? Mas não é construída unicamente da forma construtivista ou estruturalista que até então vinha sendo dito, como, por exemplo, aquela história do Stoller de o sexo é biológico, o gênero é social ou histórico. Ela vai fazer, inclusive, uma crítica a essa perspectiva, a essa distinção entre a materialidade biológica do sexo e o gênero como uma construção social, simbólica e etc. Né? Então, a primeira ideia é essa ideia que a gente vai tentar desdobrar aqui. Tá? E, exatamente por isso, ela vai propor a gente repensar a construção do corpo, isso que ela chama de construtivismo. Não sei se vocês entendem a mesma coisa. Ela não está propriamente sendo contrária à ideia de um construtivismo do corpo. Né? Tudo bem? Construção. E, por exemplo, a perspectiva em Foucault é essa. Né? Por exemplo, Foucault trabalha numa perspectiva de uma construção histórica do corpo. Mas não é essa perspectiva estruturalista, porque Foucault é um pós-estruturalista. Né? Não é mais propriamente essa ideia. Tem uma materialidade, que ela chama aqui de superfície, né? Uma superfície orgânica sobre a qual se inscrevem uma série de inscrições, de representações, inclusive a própria performatividade. A ideia é interessante, porque é uma ideia, por exemplo, semelhante à ideia que a gente encontra em Lacan, é de que o próprio corpo vai se constituindo, e o próprio sujeito também, o próprio eu vai se constituindo na medida, né, em que essa materialidade vai se construindo. A materialidade vai sendo construída. Tudo bem? Mas, semelhante com processo E da construção do corpo. E da construção do corpo também. O corpo vai se constituindo enquanto consistência. Em Lacan é assim. Que, obviamente, em Lacan ele não pega só a questão histórica, de gênero, social, política. Né? Ele vai por uma pegada também mais estrutural, mas não deixa de considerar, obviamente, o simbólico, o discursivo e etc. Tá? Então, ela, a partir de um determinado momento, então, ela vai articular a performatividade, né? Como a materialidade, como
ela vai articular a performatividade como sendo um processo de construção dessa materialidade do corpo. Ela vai articular a materialidade do corpo e performatividade, né? A partir da performatividade, ela vai definir como sendo algo que se apresenta a partir dessas que ela chama de normas de regulação, né, da performance do sexo. Depois ela vai falar da constituição, né, dessa construção a partir também da foroclusão, da abjeção e tal, né, mas por enquanto não é onde eu quero chegar. Léo, Oi. então não existe diferença entre sexo e gênero para ela? Eu acho que ela está fazendo exatamente essa crítica. Não tem diferença. Não há essa distinção sexo biológico, gênero histórico, social, sócio-histórico, ela não está aceitando. Porque ela vai propor exatamente de que você poderia imaginar assim, né, de que haveria, por exemplo, uma materialidade biológica do homem, do corpo masculino, por exemplo, né, na performatividade desse homem. O que, se a gente não for pensar muito, é verdade, né? Quer dizer, os homens se comportam de uma determinada maneira, por exemplo, ela inclusive cita, agora não me lembro se é nesse texto ou foi no texto anterior, ele diz, por exemplo, as mulheres rebolam, os homens não. O que cá para nós não é bem verdade, mas, por exemplo, a consistência biológica do corpo, a musculatura, essas coisas, que a gente sabe que existe uma diferença, né? Quer dizer, existe, por exemplo, uma maior possibilidade de desenvolvimento da musculatura no homem, no corpo masculino do que no corpo feminino. Enfim, essa coisa que é propriamente biológica. Mas veja que o que ela está dizendo é que não é isso que produz a materialidade do corpo. Não é, pelo menos é como eu estou entendendo. Não é a biologia, a materialidade biológica que produz a performatividade do masculino, né? Até porque você vai ter corpos masculinos que têm uma performatividade feminina, ou trans. Então, o sexo aí ele vai sendo inventado também, vai sendo construído também conjuntamente com o gênero. Eu acho que é uma ideia interessante. Eu estava vendo no vídeo, eu achei isso tão interessante. A gente vai até pensar que a gente já conversou, de que os movimentos acreditados, eles ficavam muito cansados na vida. O cara falou assim, tem uma começar a ser primeiro, sai na rua, em algum momento ele vai sofrer alguma coisa, ou homofobia, mais racismo, mais assim. E aí a gente não grava, e esses movimentos acreditados, eles se chocam pelas suas fronteiras, mas não se misturam. Achei muito interessante. E aí, ele fala que no movimento da LGBTQIA+, você fica em não, algumas siglas, de que para poder vir, gay, cis, branco. E as outras siglas ficam meio assim. E eu acho interessante assim. Inclusive, ignora de que existem heterossexuais desenvolvedores que existem trans. Eu acho que são realidades que tiveram dentro de como é diverso isso, Quer dizer, não é, por exemplo, havia, e acho que ainda há, mas isso algum tempo atrás era mais intenso, a suposição de que, por exemplo, o homem gay não era homem. Não é? E que ele... Pois é. E veja que a clínica comprova exatamente o contrário. Por exemplo, os homens gays com questões sexuais funcionam de uma maneira muito semelhante, que é igual nunca ninguém é, né? Com os homens heterossexuais. A questão da potência e tal, e etc. Né? Então, não, esse negócio de ser homem, porque é gay não é homem. Né? Quer dizer, e como se não ser que fosse problema. Como se não ser homem fosse problema. Pois é, mas rigorosamente, por exemplo, o homem gay é um homem que escolhe outro homem. Ele se identifica assim,
não quer ser mulher, não é trans, é diferente, né? Não quer fazer nenhum tipo de transição. Ele está na posição identificada, performática, inclusive, não é? Masculina, né? De homem, vamos dizer assim. A identidade, que é a identidade, ele se encaixa numa certa identidade, né? Nas normas de regulação que a Bátria está colocando aqui. Quem é a mulher da relação? Exato. Geralmente se pergunta isso, né? Porque você haveria, por exemplo, uma suposição de que haveria uma posição masculina e uma feminina, né? E que essa suposição é até razoável, contanto que você considere que ela é alternante, mesmo no casal heterossexual. Então, não é... Até porque, se você considera psicanaliticamente, essa posição é alternante no fantasma, na estrutura do sujeito, né? Sujeito e objeto são duas posições alternantes. Tudo bem, Márcio? Ou não? Entendeu, Márcio? Tudo bem no sentido de se tudo bem, sexo e gênero serem a mesma coisa? Sim, não, se a sua pergunta, se você ainda... Não, ainda. Eu queria dizer que, assim, né, se a gente radicalizar isso, fica muito complicado, né? Porque o sexo é o real do corpo, né? Se aquele corpo de menino vai virar homem, se aquele corpo de menina vai virar mulher, tudo bem, é discutível e tal. Agora, dizer que é a mesma coisa é sempre muito problemático, né? Porque o real do corpo traz implicações, enfim, né? Se eu sei, né, minimamente, mamãe sabe que está esperando um menino, ela vai agir, né, em conformidade com esta expectativa, enfim. E queria também aproveitar para dizer que não está dando para ouvir nada que o pessoal da mesa está falando, está cortando e está Mas bem. a gente já colocou aqui essa câmera aqui da Unifor para ver se melhorava, porque o rapaz disse que ela tem um microfone. Vou falar, Mas porque fica cortando também, além de estar baixo, fica intermitente. Mas vamos embora. eu estou roteando o meu 4G aqui, porque a internet da Unifor hoje apagou, não está funcionando. Tá? Então, talvez por isso. Tá? Então, veja bem, o que eu acho que ela está dizendo, e aí tem a ver com essa questão, Márcio, é que a performatividade é que constitui a materialidade do corpo. Né? Tem uma passagem dela mais na frente, que eu acho que a gente vai retornar, que ela diz isso, né? De que é uma passagem que ela desenvolve na vida psíquica do poder. De que a performance, a performatividade, não é uma mera submissão. Ela vai constituindo o sujeito e constituindo, inclusive, o sexo do sujeito. Porque o sujeito vai se identificando com isso. Isso é muito lacaniano, né? Mas é uma perspectiva que ela, como eu disse, ela desenvolve lá na vida psíquica do poder. Não é uma mera... que isso, inclusive, é uma crítica aos estruturalistas, né? A ideia de que o sujeito está submetido a determinadas estruturas e essas estruturas determinam. Eu estou chamando sujeito, mas não é o que ela não chama sujeito. Isso é vício de linguagem de psicanalista. Ela chama eu, né? O eu submisso e tal, e etc. Ela não fala, não chama sujeito. Pelo menos aqui não. Na vida psíquica do poder, ela chama sujeito. Se eu não me engano. Depois vocês confirmem. Mas ela está... Quer dizer, essa crítica de que... A gente até comentou isso um pouco na vez passada, de que o que ela está chamando de construtivismo equivaleria, ela está dando uma pegada estruturalista, né? Que é essa perspectiva de que o sujeito estaria submetido às estruturas e o sujeito não apita nada. Né? Quer dizer, ele está só se submete, tem uma estrutura que funciona e que determina o sujeito. E ela não está concordando com isso. Não é? Tanto é que na vida psíquica do poder ela vai dizer isso, de que o grande paradoxo do poder é que o sujeito é submetido ao poder, porque se você pega, por exemplo, é isso que ela faz sem dizer que faz, né? Mas se você pega a história da relação do sujeito com o outro, em Lacan, é uma relação de poder, uma relação de alienação e de separação. Tem uma briga aí, né? Não é nem uma briga, é uma luta que, inclusive, a criança precisa aceitar a alienação, né? Para poder se constituir. Ela não fala de alienação e separação, mas é aquilo ali que está lá na vida psíquica do poder, né? E ela diz, o paradoxo é que
o sujeito ele se submete, está submetido ao poder, mas, no entanto, a partir de um determinado momento, ele passa a usar o poder para se constituir e se afirmar. Quer dizer, ele passa a ser um agente desse poder também, que aí é o paradoxo da coisa. Portanto, ele não está unicamente submetido ao poder. O pessoal não é uma realidade, ele fala do poder, mas que existe alguma coisa sob o domínio desse poder que permite que ele não opere várias alternativas que é aí. E que há Pois. resistência também, né? Esse seria exatamente a ideia de resistência, né? Em Foucault, por exemplo, o furo do poder, né? A gente entrando aqui. Até porque, se o poder não tivesse furo, seríamos todos paranoicos, né? Seria a lógica do pai real, do outro gozador, e submeteria o sujeito completamente, né? Então, Foucault fala de furo do poder. ele fala da resistência, né? Fala da resistência como sendo algo que escapa ao poder, né? Não me lembro se ele fala de furo exatamente, mas fala de uma falha do poder, né? Acho que não. Dentro do poder. Quando ele fala em operação do poder, ele produz uma questão do poder, mas ele deixa esse espaço onde ele não é assim, a questão de uma Enfim, isso é muito interessante, a gente comentou na vez passada, quer dizer, que é também por isso que o Lacan ficava muito puto quando diziam que ele era estruturalista, porque ele era amigo. É claro que ele foi influenciado pelo estruturalista, Saussure, o Lévi-Strauss, de quem ele foi amigo pessoal, né? Durante a vida toda. Lévi-Strauss morreu com quase 100 anos, né? Morreu depois dele. Acho até que era mais velho do que o Lacan, morreu depois dele. Porque era exatamente a ideia de que o sujeito, pelo menos como ele concebia, não era propriamente determinado pela estrutura de linguagem. Ele era determinado por uma falha na estrutura de linguagem. O estruturalismo dizia isso, né? Que essa história de estrutura de linguagem é do Lévi-Strauss. A cultura como sendo equivalente, ele coloca a cultura como sendo equivalente a um modelo de uma estrutura simbólica de linguagem. Estruturas elementares de parentesco e tal, estrutura simbólica de parentesco lá do Lévi-Strauss. O Foucault disse que isso é complicado porque coloca o conceito de acontecimento, afrouxa o conceito de acontecimento, né? Que não necessariamente tem a mesma perspectiva de tempo, a mesma, digamos assim, a mesma efetividade. Cada acontecimento possui uma força própria. E no jogo de poder, interessante seria verificar as conexões dos acontecimentos que são eternamente. E ele fala que o estruturalismo permaneceu essa ideia de acontecimento. Que a gente precisaria partir muito mais de uma genealogia que vê a história como práticas de guerras e de violência. O acontecimento é alguma coisa que foge da estrutura, né? Que é o inesperado e, ao mesmo tempo, altera a estrutura. A ideia de evento no Badiou também é essa. E é muito parecido com a ideia de ato analítico, né? É o ato que o Lacan, no Seminário do Ato, fala disso, do atravessar o Rubicão, né? A história do César, o imperador, que eu não me lembro mais quem era, o Marco Aurélio, um desses caras aí, que decidiu exatamente, o exército não podia atravessar o Rubicão, era um riacho, vai fuleiro, não era um rio, né? Mas era uma fronteira de que o exército não podia atravessar,
porque se atravessasse estaria afrontando os senadores e tal, e etc. E não me lembro quem era, o Marco Antônio ou o César, resolveu atravessar, né? E o Lacan dá como exemplo de ato, que a partir daí esse ato modifica inclusive a estrutura política, porque ele toma o poder, obviamente, né? E é um ato que e aí a famosa frase, né? Não tem mais volta. A partir daí, não... essa frase que não é exatamente assim, né? A famosa frase de que a partir de um determinado ponto você não volta mais, né? Então, é da ordem do ato. Então, quer dizer, não seria possível uma análise, por exemplo, se fosse uma coisa sobredeterminada ou completamente determinada para o sujeito, né? Tem a loucura do fundador, aquele que é o primeiro a falar. Aí fala, eu acho que é uma coisa que o próprio Lacan fala, a loucura do Freud, né? Que foi o que chegou lá e através disso uma X das fases muitas não era uma audácia, mas ao mesmo tempo era uma loucura. Se a psicanálise não tivesse a clínica, seria um delírio. Essa é a fundamentação clínica, é a fundamentação que a clínica dá, o aporte que a clínica dá à psicanálise. Se não tivesse clínica, seria um delírio. Uma construção meio delirante do Freud. O Freud até diz isso, né? Como é que eu tenho certeza que eu não estou delirando? Esse protegimento é porque ele não estava sentindo. Ele tentou. Dele, né? Porque se ele falasse aquelas coisas, ele falou que não tentasse dissesse não pensar todo sentido e aquilo ali era uma nova maneira de conceber o psiquismo. Então, acho que teria lugar. Bom, não, ele precisou fazer isso, né? Com os amparos referenciais que ele teve na época. Mas veja, e viu o Márcio aqui? Cadê o Márcio? Você ainda está aí? Quando ela propõe uma reformulação da materialidade dos corpos, né? E aí ela vai exatamente propor isso, a construção do sexo não mais como um dado corporal. Mas acho que o Márcio está aí. E aí aquilo que eu estava falando, né? Quer dizer, a norma cultural e as normas de regulação, elas regem a construção da materialidade do corpo. Né? E nós não estamos falando mais de materialidade biológica do corpo. Mas, por exemplo, coisas que você, por exemplo, se alimenta, que você acha que são determinadas pelo seu corpo, que não são. Né? São uma coisa muito material, que é a alimentação, que é você que faz um tipo de escolha. Né? Eu brincava com os alunos outro dia dizendo, quer dizer, você não... ricota não pode ser escolha porque não tem gosto. Mas, enfim, né? Quer dizer, são coisas que são da ordem da materialidade do corpo. Você acha que é uma coisa que o seu corpo determina, quando no fim das contas é uma escolha sua. Né? Enfim, então ela propõe uma reconsideração, e aí aquilo que eu estava falando, né, desse processo, que é esse processo que o sujeito sofre os efeitos dessas normas de regulação corporais. Que aí é o ponto onde ela propõe essa ideia que eu estava falando antes, de que não é uma mera submissão. O sujeito ele se constitui nesse processo. E, diferente da ideia estruturalista, o sujeito estaria numa posição de mera submissão, sofrendo os efeitos dessa, como se o corpo fosse uma superfície, sofrendo os efeitos dessas inscrições estruturais. E ela está propondo uma coisa aqui que é muito interessante, até porque a psicanálise trabalha com isso desde sempre, né? Mas essa ideia de que o próprio sujeito se constitui nesse processo de construção da materialidade do corpo. Né? Então, Oi. Isso está me lembrando a discussão dos empiristas, né? A história da tabula rasa. Pois é.
e sobre ela vão se imprimir, você é passivo e você vai, né, apenas registrando os elementos do mundo exterior e a partir daí vai construindo a subjetividade. O Kant foi quem primeiro fez isso, né? No campo da psicologia, a gente tem o Piaget, que também, inclusive, esse termo construtivismo é um termo piagetiano, né? Lembre-se que o Piaget era epistemólogo, não era biólogo e epistemólogo, ele não era psicólogo. E nem estava interessado em fazer propriamente uma psicologia. Terminou fazendo como consequência, né? E era um gênio, Piaget, né? Com 14 anos já estava escrevendo livros, né? De biologia e tal. Era genial, Piaget. E tem uma metodologia empírica experimental interessantíssima, muito interessante, e que é exatamente a suposição de construtivismo dele é esse, é de que o sujeito ele não só constrói o objeto na relação com o objeto, que é o que as escolas fazem, né? Não por acaso a educação tomou emprestado essa ideia de Piaget, de que a criança, por exemplo, na experimentação com o objeto, ela se constitui. Ela vai construindo essas categorias cognitivas, né? Essas capacidades cognitivas de apreensão do objeto. Né? Então, daí a ideia de construtivismo. Não é uma tábula rasa, que você sofre os efeitos passivamente, né? Apesar de que no Piaget ele mantém essa ideia de maturação. Né? A criança precisa da maturação biológica também para poder ascender, né? Quer dizer, uma criança de 2 anos não pode ter competência metafórica, por uma questão maturacional, né? Para o Piaget, biológica, no sentido, né? Mielina no cérebro, esse papo todo. Né? Tanto é que a gente surpreende quando tem uma criança de 2 anos, né? Os superdotados que conseguem. Outro dia eu vi um moleque chinês, você já viu esse moleque? 5 anos de idade tocando piano? Rapaz, é um negócio. Eu tenho um irmão que é pianista que ele dizia: pois isso aqui, quer dizer, se eu passar a vida inteira e mais uma, eu não consigo tocar igual a esse moleque de 5 anos. Né? Que é o moleque dando concerto. O cara que morreu agora, o brasileiro, que era considerado um dos melhores do mundo, com 5 anos deu um concerto. É o nome dele? Ele morreu agora, com 70 e 80 anos. Nelson Freire. Hã? Não é o que tem problema. Hã? Nelson Freire. Nelson Freire, exatamente. Nelson Freire foi desses meninos. Com 5 anos estava dando concerto. Né? Obviamente saiu do Brasil. Ninguém conhece ele no Brasil, porque pianista no Brasil não vinga, né? Mas, enfim, de todo modo, assim, para os normais, o processo, por exemplo, que o Piaget determina, aqueles estágios lá piagetianos, eles têm a ver com a maturação biológica, mas não só, né? Tem a ver com a construção, a ideia de construção do sujeito e do objeto. Né? O sujeito vai se construindo. Daí o termo construtivismo. E interacionismo, né? Porque os termos são construtivismo e interacionismo. Há uma interação e uma construção com o objeto. Né? São os pressupostos piagetianos. Pois é, o que a Butler não põe aqui, para voltar às nossas críticas, não é por acaso que ela usa o termo construtivismo, o que ela não coloca aqui, por exemplo, na relação com o poder, por exemplo, é a problemática do desejo e do gozo. Né? E aí é onde falta a clínica. É a problemática, porque a grande diferença, quer dizer, existem milhões de diferenças entre a psicanálise e a psicologia cognitiva comportamental. Né? Mas se a gente pudesse resumir numa das maiores, é o fato de que, por exemplo, o que eles chamam, o próprio Piaget, né, de comportamental, meu nome, cognitivo comportamental, não sei nada. Eu sei do cognitivo, um pouquinho do cognitivo de Piaget, porque já estudei em algum momento. Mas, por exemplo, o fato de que é o meio que estimula, né? Tem um tipo de suposição de que a estimulação é sensorial, do meio.
Se você troca meio por outro, que é o que Lacan faz, vai fazer uma diferença. E o que estimula uma criança não é a estimulação sensorial unicamente, por mais que a estimulação sensorial também esteja aí, mas é o fato de que a criança quer ser o falo materno. Ela quer ocupar um lugar no desejo do outro e um lugar, quer gozar com isso e fazer o outro gozar. Às vezes. Hã? Às vezes não quer. É bom, ela pode não querer, mas é um pouco inevitável, não é? Porque, bom, aí, tudo bem, aí tem as questões estruturais, né? Mas o gozo do outro é inevitável. Parece que ela coloca a questão de saber da Não. Ela está falando de uma relação de constituição e de identificação, ela até fala em identificação, ela toca na questão que, por exemplo, é como Lacan vai trabalhar a segregação, no momento em que ela fala da abjeção. Pelo menos nesse capítulo aqui, que é uma introdução, não é o capítulo. Porque você vai ter a foraclusão, né, que ela chama de foraclusão, essa constituição dessa materialidade do sexo e do gênero. Né, ela vai dizer que ela é feita a partir dessa foraclusão, que constitui exatamente os corpos inteligíveis e os ininteligíveis, né? Os corpos abjetos que são constituídos a partir da foraclusão, que o que é foracluído fica numa condição de abjeção. E aí voltamos, e você vai ter exatamente, quer dizer, a gente conversou sobre isso no semestre passado, não foi? Sobre abjeção, quer dizer, a relação que nós temos com o abjeto é uma relação freudiana de intimidade. É o estranho que é familiar. É o ístimo. É uma extimidade, como diz Lacan. O abjeto lhe é mais familiar, o abjeto do seu corpo, a gente falou aqui da Kristeva, né? Como ela tratava a questão da abjeção no semestre passado, como ela dava uma ênfase a essa coisa dos excrementos do corpo, né? Dos excrementos do corpo como sendo objeto, e de como, obviamente, o que nos é mais íntimo, se a gente pegar os excrementos mesmo, no sentido de fezes, por exemplo, né? É uma coisa curiosa, né? Que é uma coisa extremamente recalcada. O anal é muito recalcado na nossa sociedade. É interessante que na nossa obsessiva, por isso que eu me surpreendi quando estou falando da vez passada e lá não, obviamente eu estou tirando essa contexto, mas eu fiquei interessado. Porque Lacan, a partir de determinado momento, ele passa a usar a foraclusão de uma maneira mais generalizada, e não só especificamente para a psicose, que não é uma foraclusão do nome do pai. A foraclusão do nome do pai é, inclusive, a primeira teoria dele para a psicose. Mas tem várias foraclusões. A foraclusão da castração é uma possibilidade para pensar a neurose obsessiva, né? Mas a questão excrementícia, ela é uma coisa absolutamente íntima, né? Você não sai fazendo cocô por aí pelo meio da rua, né? A não ser que você seja psicótico. E tem uma intimidade dessa cena ritual, é uma cena ritualizada, né? Porque tem um ritual simbólico, e ao mesmo tempo, exatamente essa ritualização, ela encobre exatamente uma repulsa, um nojo e tal. Você tem que lidar com isso o tempo inteiro. Você tem que tomar banho, tem que fazer xixi, tem que fazer cocô e tal. Alguns talvez ter chamado de dom. É um dom. No sentido de que faz parte da partilha que você entrega ao outro. O dom, o seio, fezes, olhar e voz são dons para Lacan. Lá no Seminário 4 ele define assim, são formas de troca da criança, do bebê, da criança com a mãe. Né? E a criança poderia muito bem quando ela está muito presente. Ixi, apagou aqui. Desculpa, eu fui cutucar um negócio aqui, apagou a câmera. Tu que é o...
E aí, pessoal, só um minuto. Você pode tentar tirar e colocar de novo. Talvez tenha que voltar para você. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. Mas voltou para. Ah, voltou para a minha, foi? Peraí, gente, só um minuto aqui. Problemas técnicos. Dá pra Pronto, fazer dá para a fazer. Não, ter saída. Deixa eu ver se o áudio está nela. Vou botar o áudio nela. Uai, eu não vou. Ué? Não? Tenta apagar e essa aqui ligada aqui no vídeo. Não. Não foi. Como que foi? Tá conectada. É. Só pode tentar de novo. Vou pegar a configuração. Não, é o outro lado. Vídeo. Eu acho que ela tá com mau contato. Tá nela. Tá como se tivesse iniciando ainda. Porque não está iniciando. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Porque a câmera aqui está dando problema. Se eu quero botar pra essa aqui, Vamos voltar para a minha mesmo, então, né? vídeo. Pronto, só salvar alguma coisa, não? Estamos lhe ouvindo, Leonardo. Gente, está dando um problema na câmera aqui. A gente está tentando usar o da Uniform, mas não tá rolando. Eu vou ter que ficar sem câmera, por enquanto. Tá? Vocês... Bom, só a voz, já que estava falando de dons a voz. Bom, eu cometi um ato falho aqui, chamei de sujeito, né? O sujeito é constituído por uma exclusão e abjeção. Isso é muito interessante porque em Lacan também é assim, né? O sujeito é constituído por um recorte do objeto A. Tem uma figura topológica com a qual Lacan trabalha muito, que é o Crosquer, e que ele vai mostrar isso. É difícil porque uma figura não é simples, uma figura que não é simples como é a faixa de Möbius ou o toro, é uma figura mais complicada, que é uma esfera com uma pinça e tem um corte. Então, no Crosquer você faz um corte, um corte, são dois cortes, como se fosse um corte na faixa de Möbius, né? Tem o primeiro corte e tem o segundo corte. E quando você faz o segundo corte, cai um pedaço que o Lacan vai dizer que é o objeto A, que é exatamente nesse momento, o objeto caindo é que você vai ter o sujeito. E a posição do Lacan é aquilo que eu também a gente já tinha discutido na vez passada, sobre aquela crítica que eu fiz de que a primeira posição do sujeito não é homossexual, como, pelo menos, eu entendo, posso até estar enganado, mas como eu entendi que a Butler propõe, né, lá no problema de gênero. Que, por exemplo, para Lacan, a primeira posição do sujeito é objetal. Primeiro é o objeto, o sujeito vem depois, do ponto de vista da estrutura. É claro, você pode supor, são síncronos, porque o sujeito sempre esteve lá, tudo bem. Mas na constituição mesmo, tanto é que esse corte, você vai ter que, para ter sujeito, você precisa recortar o objeto. Você precisa fazer um buraco, né? Ter um recorte do objeto. Diga. Qual pode ter Porque eu não sei, aí é desconhecimento meu mesmo, talvez a Yasmine saiba, ela não se refere à abjeção como sendo uma abjeção ao gosto do outro.
forma como o diferente goza, a forma como o judeu goza, a forma como a mulher goza, a forma como o trans goza. E para Lacan, a segregação é uma segregação dirigida ao gozo do outro. A esse estranhamento, é como se o gozo do outro fosse um gozo abjeto. É um estranhamento, né? Isso também acontece muito na classe social, né? Quer dizer, o nojo que a classe média, a classe alta tem de panelada, buchada, não é? Quer dizer, o pessoal de baixa renda, panelada é uma maravilha, né? Eu adoro panelada, mas agora buchada não. Buchada é ruim mesmo. Mas, quer dizer, tem as formas de gozo que são muito típicas, por exemplo, de uma determinada classe social, e que existe uma certa abjeção, um nojo, uma repulsa, não é? Que, da maneira como o outro goza, não é? Como dança, como usa o corpo, como se alimenta, como... Não é? Quer dizer, essas formas, no nazismo, né, sempre apareceu isso com relação ao judeu, né? A crítica ao fato de haver um fechamento, né, comunitário do judeu e tal, né? Uma coisa meio incestuosa, segundo ele, o judeu só casa com judeu e tal, né? Que hoje em dia não é bem verdade, mas enfim, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, que ela não coloca aqui nem o desejo do outro, nem o gozo. E a abjeção, quer dizer, e aí é onde entra a crítica que eu estava fazendo. Está me incomodando esse negócio de não ter câmera, sabe? Até porque eu acho que vai... Deixa eu tentar de novo aqui, Vitor, ver se por acaso... Tem que tirar ela, ou então sair e voltar. Isso com certeza vai resolver. Deixa eu sair, só um minuto, gente, deixa eu sair e voltar. Pronto. E agora entrou a minha, da Unifor não está... O negócio hoje na Unifor não está funcionando nada, não está funcionando a internet. Enfim, a abjeção, ela implica, por exemplo, a repulsa ao outro implica um gozo que o sujeito também gostaria de experimentar, né? Você tem essa condição objetal, que é isso que o sujeito repudia, porque isso aparece como um fantasma, de, como dizia o Freud, um fantasma de apassivamento, né? Então, eu não sei se a Yasmin, que tem mais leitura do que eu na Baixa. Essa questão da abjeção, ela não traz um pegado cristiano, né? Cristiano é quem está mais em cima da mas quem faz uma comparação desse tipo é a Lia que não faz. Sim. Ela escreveu, né, um artigo aí para as brasileiras, e ela coloca exatamente essa diferenciação. E a constatação que ela chega, elas são de avanço. É o artigo da Lia, aquele que trabalhou aqui? Ele trabalhou um artigo, é aquele, né? Bom, a abjeção, é isso que ela diz aqui, né? A abjeção permanece como uma ameaça, né? Como uma instabilidade nas identificações. Isso é interessante, porque, obviamente, como você não tem uma identificação, a abjeção permanece como uma ameaça e denunciando e produzindo uma instabilidade nas identificações. Ela não diz aqui, mas tem um processo de identificação por exclusão, não é?
Ela não explica o que é que ela chama de identificação. Se a identificação é singular ou é uma identificação mais clara. Aqui, nesse capítulo, ela não explica, né? Não sei se existe algum lugar que ela vá falar disso. Na vida psíquica do poder, ela fala um pouco disso, né? Agora, é claro que imediatamente a gente pensa na questão das identificações em psicanálise, né? Mas, por exemplo, ela está colocando o quê? De que existe sujeito, a ideia é essa, de que o sujeito se submete às normas, né, reguladoras, e essas normas de regulação, que são heteronormativas, segundo ela, possibilitam as identificações do sujeito com as próprias normas. Então, o sujeito se... E esse processo de identificação implica uma foraclusão originária. É exatamente o que é posto para fora, né, como uma abjeção. O posto para fora é vamos dizer assim, um excesso de descrição, né? Porque não é propriamente para fora, porque não fica fora, porque fica sempre ameaçando voltar, né? Quer dizer, por isso que a gente pode fazer uma leitura tanto clínica como política da abjeção e da segregação nesse sentido. Quer dizer, nós não vamos ter tranquilidade nunca do ponto de vista, não só do ponto de vista corpóreo, clínico, como do ponto de vista político. Porque a diferença, o gozo do outro, né, do semelhante, do próximo, se apresentam como uma ameaça para o sujeito. Tem um livro do Guiomard, Patrick Guiomard, que se chama O Estranho Gozo do Próximo. Eu recomendo para vocês. É um livro muito bacana do Patrick Guiomard, com G, Gui, com Y, Gui Omar. Chama culpado e faz com que eu não gosto plenamente. Porque o uso dele é abjeto, é estranho. É o problema da fraternidade. Quer dizer, o outro fraterno, próximo, goza mais do que eu. Então, eu tenho que, ou goza daquilo que eu não gozo e gostaria de gozar. Então, eu tenho que me apropriar desse gozo, o que, obviamente, o sujeito não consegue. Ou então, extinguir. É o que a gente faz com os irmãos, né? Os irmãos, a rivalidade fraterna é isso. Os irmãos não tem isso, né? De que a história do Lacan, do Santo Agostinho, falando da inveja, né? Da envidia, de como o bebê, como ele, o Santo Agostinho, viu, e eu vi essa cena, eu vi, não a cena do Santo Agostinho. Eu não estou alucinando. Eu vi uma crise de um moleque que o irmão, o bebê, começou a mamar e ele entrou numa fúria, batendo, espancando na mãe, não é? Porque o irmão estava chupando a mãe, pô. Essa cena eu vi, não a de Santo Agostinho. O Santo Agostinho foi mais, como era santo, foi mais... não atacou a mãe e o irmão, mas ele revela, né? Ele relata exatamente toda a inveja e toda a comoção que ele teve vendo aquela cena. E o Lacan se remete a isso, mostrando de como é isso, né? Que o irmão estava gozando do corpo materno, coisa que ele não tinha mais acesso, né? Por conta da interdição, né? Então, isso mantém nossas relações com os próximos. Não lá desde o Freud no mal-estar, né? Freud no mal-estar diz isso também. Mas o Lacan também vai retomar isso, de como esse plus, esse mais de gozar, né, que a gente tenta recuperar, você supõe que o outro... Porque não é que quando o Lacan introduz essas questões do gozo, você não supõe mais simplesmente que o outro sabe mais. Ou sabe algo sobre você que você não sabe, que não pode saber, né? Mas que também o outro goza. Então você fica querendo se apropriar desse naco de gozo, né? Diga aí, Fagner, levantou a mão? Foi isso ou não? Ah, não, foi aqui
Ah, é do Felipe Juliano, né? É isso mesmo, Fagner, né? O Estranho Gosto do Próximo. Qual é o do Patrick Guilmar? O Patrick Guilmar tem um livro sobre o gosto também. Não sei, não, não. Eu estou confundindo, então, porque o Estranho Gosto do Próximo, o Fagner está dizendo aqui que é do Juliano, Felipe Juliano. Mas o Patrick Guilmar tem um também que sobre o gosto, que eu não vou lembrar agora. Depois eu posso mandar para vocês. Bom, enfim, só para concluir que a abjeção ela diz respeito, por exemplo, especialmente na cristeva, como disse a Yasmin, guarda uma relação com o próprio corpo, né? O seu corpo, os excrementos do corpo, com isso que lhe é mais íntimo e mais estranho lá ou infamiliar, né? Essa tradução interessante do texto Freud, né? Nós já falamos, né? Materialização do corpo como processo de construção. Bom, enfim, ou seja, a materialidade do corpo não é dada. Ela não é, natureza, cultura. Daí a crítica que ela faz à distinção estruturalista entre natureza e cultura. Explica uma pulsão, mas não consegue nunca. Ok? A pulsão. Pula, porque você falou na pré-escritura, pula muito vez, na onda, ou abordar a pulsão por último, é uma coisa bem famosa. E volta e meia se diz assim, né? O reator, a pulsão é pouco emocional, não é natural, mas o orgânico também é real. Então, fica um negócio meio. É como se o estado da função fosse. Não, o corpo ele é um suporte do sujeito. Tá? Isso implica, obviamente, uma. Não, o corpo no sentido psicanalítico. Mas, entretanto, você precisa ter um corpo orgânico, para não dizer real, que funcione como esse suporte. Ele é subvertido, e aí eu acho que é essa a questão. Ele é construído e é subvertido. Porque, por exemplo, se não tiver também a inscrição significante, ele não funciona. Mas é muito interessante, drogas ou medicações, que está sendo muito trabalhado em alguns tratamentos hoje em dia, né? Elas alteram as economias energéticas, assim, de algum modo. Não estou dizendo que elas são assim, fundamentais para o sujeito para o processo subjetivo, entendeu? Mas elas alteram de algum modo as economias energéticas. É o cigarro, né? Você conhece o cigarro? É um neurocientista que está trabalhando com os psicotrópicos na terapia, tudo muito controlado. Em situações que o sujeito fica no limiar de ultrapassar, mas não consegue. E aí ele está trabalhando com isso. Aí, como isso altera as economias? Eu fico pensando se isso não faz o conceito de ficar meio nebuloso. Eu teria que ver nesse experimento, você diz assim, o cara não passa do limite, por exemplo, não comete um ato. O problema é saber se ele não passa o limite com o corpo dele, do ponto de vista do funcionamento estrutural dele. Essa é uma questão que provavelmente os cientistas não vão atrás. Eles querem fazer um tipo de controle do sujeito, se você espanca alguém, se você mata alguém ou não. Eu já ouvi falar dele, mas não conheço nada dele. Posso estar sendo injusto com ele. Vi uma entrevista dele que eu particularmente não gostei, mas tudo bem. Mas o problema da pulsão é esse. Se ela não se satisfaz de uma forma, ela se satisfaz de outra. Leia a pulsão em seus destinos, que Freud diz isso, é muito claro. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva da pulsão. Não é só você destruir o outro. Se você não destrói o outro, você se destrói. Então, a pulsão se satisfaz de qualquer forma. Qual é a forma? Quais são as vias?
se você, obviamente, faz um tipo de normatização, seja simbólica, ou seja medicamentosa, que obviamente é possível fazer, Drogas. tudo claro, né? Você, como hoje tem sido feito isso, né? Agora, qual é o efeito disso para o sujeito é que é uma questão, né? O que eu acho que seria. Obrigado, Fábio, né? O Gozo do Trágico. Eu estava confundindo o outro livro do Patrick Guiomard, O Gozo do Trágico. O que eu acho que talvez seja fundamental ver aí aquilo que o sujeito, qual a intenção do sujeito a usar esse tipo. Se é uma intenção de anestesia se é uma intenção de algum tipo de. Não, aí você tem que considerar o que o Lacan chama de o sujeito acéfalo da pulsão. Não é o sujeito desejante. É um sujeito que é uma suposição do Lacan, né? Que a pulsão tem um sujeito que é acéfalo. É esse sujeito que encaminha a pulsão, que não é um sujeito, né? Porque é uma forçagem, né? A ideia de um sujeito acéfalo no sentido de que o sujeito não né? Vai na via que a pulsão encaminha. O sujeito é premido. Então, a pulsão é essa força que o sujeito fica acéfalo, como é o gozo. O gozo, o sujeito fica se dessubjetiviza e fica acéfalo. Mas o sujeito não pode ser real, tem que fazer alguma coisa. O sujeito pode se matar. Essa é a questão. Porque há uma equivalência entre sujeito e objeto. Não, eu entendo, estou falando mesmo da questão da economia energética. É claro que o problema qual é? Que essa economia de gozo, ela precisa implicar, pelo menos para a psicanálise é assim, uma escolha do sujeito. Se não for assim, entende? Ela sai por algum buraco, ela sai por alguma via. Daí porque o tratamento em psicanálise é por essa via, de uma escolha ética do sujeito. Entende? Você pode fazer outras, né, alternativas? Pode. Agora é preciso ver quais são as consequências. E aí é o que eu estou dizendo, quer dizer, muito provavelmente os cientistas e tal, os experimentalistas e tal, não vão, porque não tem essa suposição do que é que o sujeito pode fazer com ele, essa equivalência entre sujeito e objeto, porque a ciência fora cruz sujeito. Não tem essa suposição e acham que normatizando o sujeito, você vê, os idosos estão destruídos. Eu sou sempre razoavelmente exagerado, mas é raro você ver um idoso que não está chapado de remédio. É raro. Eles estão tão bem quietinhos, bonitinhos, lindinhos, cheirosinhos, banhadinhos e tal, e etc. Mas fodidos, do ponto de vista subjetivo. Eu me deparei com uma conhecida nossa, mãe de uma amiga nossa, que era uma mulher brilhante, uma mulher fantástica, brilhante na área dela e tal, assim, e ocupou todos os cargos importantes da carreira dela com brilhantismo. Cara, eu fiquei deprimido quando vi a mulher. Ela estava chapada, acabada, não é? E não tem 90 anos, não. Ela não, chapada de remédio. Antes fosse uma maconhazinha, né? Não, é remédio. Então, quer dizer, é muito complicado isso, é muito, né? Mas, enfim, a biopolítica triunfou, né? A biopolítica triunfou. Então, a psicanálise está em desuso, a gente não sabe para onde é que vai, né? Porque você tem, por exemplo, tanto os idosos como os meninos, adolescentes, tudo com um diagnóstico debaixo do braço, seu TDAH, e achando lindo, né? É um negócio complicado isso. Onde é que nós vamos? Por sorte, a psicanálise está tentando dar uma volta por cima, né? Vendo exatamente esse nosso estudo aqui, todo o processo de politização da psicanálise nesse século XXI, né? Especialmente no século XXI, é uma tentativa da psicanálise se renovar e tentar entender o que é que está acontecendo, né? Nessa subjetividade pós-moderna,
Porque uma vez a gente teve uma discussão na instituição que eu fazia parte, o pessoal dizendo isso, desde sempre dizem que a psicanálise morreu, que Freud morreu, que a psicanálise se acabou e tal. E desde que a psicanálise foi fundada, que dizem que ela se acabou. E ela não se acaba, né? E a pergunta era, será que ela pode se acabar? Eu acho que pode. Basta você ter uma mudança, da mesma maneira que a mudança discursiva que criou a ciência moderna possibilitou o surgimento da psicanálise, a gente pode ter uma mudança discursiva na história que inviabilize, que descredite a psicanálise, como eu acho que está acontecendo. Não sei até onde isso vai, mas acho que é isso. Quer dizer, o sujeito pós-moderno não tem, como dizia o Foucault, né? Ele não está preocupado em fazer uma ontologia do presente, dele mesmo. Está interessado nisso, os meninos estão interessados nisso. É por isso que estão tudo indo para o TCC, TPP, né? Terapia comportamental, né? Essa coisa pragmática que ninguém pensa, ninguém interroga, sua existência, sua ontologia do presente, né? Não sente angústia, porque quer dizer, sentir sente, mas enfim. Então, a gente precisa considerar isso, a psicanálise precisa estudar isso, precisa considerar isso para poder ver o que é que faz com isso, né? Políticos, uma sociedade paranoica na valorização do outro, paranoica na ciência. E paradoxalmente, tem o outro lado do mercado querendo fazer graduação em psicanálise, né? Ainda tem essa marmota. Bom, gente, as questões fundamentais do texto que eu tinha anotado aqui meus alfarrábios, são essas. Vocês têm alguma questão ainda? Alfarrábio é antigo, né? Meninas, alguma questão, alguma dúvida? Eu acho que Veja bem, eu acho que existe, eu já disse isso uma vez, acho que lá na época dos 3 encontros, a gente falando isso. Aliás, eu ia fazer uma publicidade aqui, a gente tinha um canal no YouTube que era 3 encontros lacanianos. A gente mudou o nome para Intrusos, tá? Que são os vídeos que estão lá, os vídeos antigos assim, né? 2017, 2018, dos 3 encontros, que eram seminários mensais que a gente fazia aqui na universidade. Era um tema a cada semestre. E esses vídeos estão lá. Agora o nome é Intrusos. Tá? O Vitor está colocando os vídeos lá, né? E eu vou colocar esses nossos vídeos aqui também lá, tá? Pois é. Mas é porque 3 encontros não tem mais, né? A gente parou, pode ser que, quem sabe, em 2023 a gente volte a fazer os 3 encontros. Mas, por enquanto... Então, tem uma coisa curiosa, qual é? No campo das práticas psicológicas, psicoterápicas e etc., no campo da psicologia, a psicanálise realmente tem um tipo de constrangimento, de rejeição à psicanálise. Sei, vocês que estão publicando artigo já devem ter percebido isso. As revistas não aceitam mais. Algumas revistas, né, não aceitam mais. A gente da psicanálise que está na pós-graduação tem uma série de problemas porque as revistas experimentais e tal não aceitam mais artigos de psicanálise, nem quando é um artigo vinculado a uma questão mais social ou mais política e tal, né? Ele voltou e eu estou adequando como se fosse quanto para poder ver se aceita. Porque com um problema no método Pois é. Isso é um negócio curioso, né? Quer dizer, a famosa rejeição da psicologia. Enfim, desse âmbito, a gente está vivendo uma coisa problemática. Entretanto, se você observar por outro lado, no campo exatamente da crítica cultural e política, a psicanálise é uma referência primordial. Os grandes pensadores
Você não tem grandes pensadores pensando a política da TCC. Né? Não tem ninguém da psicologia behaviorista, comportamental, pensando a cultura e a política e etc. Tem o livro do Skinner, que é o último, que é o All Two, né? Que é aquela coisa lá que eu li na época da faculdade, assim, demorei séculos para ler, para poder, que era um trabalho. Mas não tem pensadores, né? Nessa pegada, por exemplo, pode ser que tenha, mas que não tem importância nenhuma. Porque são filhos. Essa política não interessa. Exato. Então, é uma coisa performática nesse sentido, né? Então, nesse campo da política, da crítica cultural e política, a psicanálise é uma referência internacional, né? Até nos Estados Unidos, que eles estão lendo exatamente por conta dos estudos de gênero, voltaram a ler Foucault e voltaram a ler psicanálise. Né? Mas não na psicologia. A psicologia não quer saber de psicanálise. A psicanálise lá como psicoterapia, como prática, desapareceu. Desapareceu completamente. Agora, o Zizek foi dar aula lá, né? Tem a própria Butler, os estudos de gênero, e tem uma série de pessoas que estão voltando a tratar com a psicanálise, mas nessa perspectiva política. Pode ser a via, não é? Por onde a psicanálise seja reconsiderada, né, num âmbito, como um saber, como uma prática, num âmbito mundial. Né? Porque ela está nas discussões políticas, nas discussões decoloniais, nas discussões atuais, né, e tal. Seja como crítica, como crítica, mas também usando como referência. O Zizek tem uma importância, né? O alemão argentino, também são autores, o próprio Badiou, né? Badiou é um filósofo que tem uma pegada, enfim, tem muita gente boa, né? Que está trabalhando com a psicanálise. Eu estou dizendo. Eu não estou importando isso, estou dizendo que é algo. Não, é claro. Eu gosto muito do Safatli. Eu acho que o Duncan pisa muito na bola. Aliás, eu vi no Instagram dele, não sei se vocês viram, um curso Como Se Relacionar Melhor, com 50% de desconto. Eu penso do que eu fiz. O Duncan. O senhor viu? Safatli. Foi estabado na curso e disse não. Dessa vez, vou começar a gente pensar. E, por exemplo, que a outra vem com a versão, de certa forma, tem uma pegada muito política. E aí a moça estava buscando se a auxiliar da profissão é, de certa forma, clínica política. Se a gente pegasse a nossa velocidade do poder, será que a gente poderia alcançar essa segurança justamente nessa velocidade da política? Acho que sim. Acho que sim, porque talvez a psicanálise seja uma das poucas práticas, por exemplo, discursivas e clínicas também, que não encaminham a lógica biopolítica da performance, né? Quer dizer, a psicologia está toda metida nisso, nessa história de resiliência. Os caras inventam o neoliberalismo, depois inventam a resiliência para você suportar os efeitos do neoliberalismo. Está vendo um maior sucesso esse negócio de resiliência. Né? Enfim, e talvez a psicanálise seja uma das poucas práticas clínicas, no sentido psicoterápico, né? Mesmo considerando que não é uma psicoterapia, no sentido mais amplo, que não se encaminha por aí. Não sei se posso estar sendo injusto com algumas outras, mas no campo da psicologia a gente não vê muito isso, não. As chamadas psicoterapias dinâmicas, né? Simbólicas dinâmicas, e talvez a turma da fenomenologia esteja nessa também,
né? Bom, não sei. Aí confesso o meu desconhecimento. Mas exatamente o tratamento, porque lembrem-se de uma referência fundamental em Lacan. O discurso ele pode ser entendido a partir da forma como se trata o real. Né? Você tem que analisar o discurso a partir de como ele trata o real. Como é que, na nossa época, se trata o real? Como é que a ciência trata o real? Como é que a psicanálise trata o real? O texto da Butler ele é interessante por causa disso, porque ele está tratando o real de uma maneira curiosa, né? Muito próxima da psicanálise. E eu não estou real aqui, eu não estou falando real como biológico, né? O real da inoperatividade do simbólico, do poder da política e tal. Né? Os impossíveis do Freud, né? De governar, educar e analisar, considerando que é impossível. Essa lógica discursiva, lembro que no Matema dos Discursos tem um lugar do real ali que é onde está a verdade. Como é que você trata a verdade como meio dizer, ou semi-dizer, ou não, né? Aí você vai ter uma possibilidade de entender e de analisar aqueles discursos. Entende? Tudo bem? Isso implica uma outra prática, implica uma outra ética. Uma ética que não é a ética da adaptação do sujeito aos ideais, as normas de regulação, como diz a Butler, ou o que vocês quiserem chamar, né? O poder, o que for. Enfim. O que mais? Bom, então podemos terminar por hoje? Bom, vou parar a gravação aqui. Nós estamos fazendo aqui, abrindo... Não, a gente faz essa enquete no grupo. Tá? Então, se abrindo uma enquete aqui, se a gente deve manter a reunião presencial ou voltamos para online. Pensem, a gente faz a enquete no grupo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Interromper a gravação.